Olá! O câncer de próstata não tem prevenção, mas o diagnóstico precoce pode ser decisivo para o tratamento e a cura do paciente. A campanha Novembro Azul vem justamente para lembrar da importância do homem fazer os seus exames periódicos. Assunto que você confere a partir de agora. Estamos no Novembro Azul, mês que traz o alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para o tratamento mais eficiente do câncer de próstata. E nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Kupka, ele que é médico uro-oncologista, doutor em urologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é membro da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Ricardo, muito obrigada por nos receber aqui no Hospital SOS Cardio, entre uma cirurgia e outra, né, doutor? Verdade. Muito obrigada mesmo por nos receber para falar de um assunto tão importante. Juliana, eu que agradeço a vocês, né, pela disponibilidade e pela relevância do tema que agora em novembro sempre vem à tona, mas essa campanha deve ser estendida ao longo de todo o ano, né, para cuidar da saúde e do bem-estar do homem, em especial com foco preventivo na detecção precoce do câncer de próstata. Obrigado pela importância do tema. Bom, e é um câncer que tem uma grande incidência entre os homens, né, doutor? Os números, a incidência dos casos preocupam e quais seriam esses números? Na verdade, esse é o câncer mais comum dos homens e que tem uma alta taxa de mortalidade por conta da incidência, porque quando descobrimos cedo, a gente acaba que consegue, com o tratamento adequado, curar a imensa maioria dos pacientes. Mas estima-se que aproximadamente 70 mil novos casos no Brasil são diagnosticados por ano. No mundo todo, é mais de 1 milhão de casos, em torno de 1 milhão e 400 novos diagnósticos que aparecem em todo o ano de casos de câncer de próstata. Ou seja, é preciso ficar atento, né, à doença, que também ela traz os seus riscos, né, doutor? O câncer de próstata, tem que se deixar bem claro, 90% desses tumores, eles não são agressivos ou rapidamente progressivos. Então isso abre uma janela de oportunidade de tratamento que ela é relativamente longa quando a gente fala de tumores de um modo geral. Mas 10% desses tumores, eles já nascem com um potencial de agressividade e progressão um pouco mais acelerada. Então esses pacientes que acabam evitando a consulta urológica ou clínica de maneira rotineira podem perder uma janela de oportunidade de tratamento muito importante, que é quando a gente não consegue fazer esse diagnóstico precocemente. Então, qual seria o correto a se fazer? Tem uma periodicidade aí de exames ou uma forma correta de agir para que seja diagnosticado o quanto antes? É muito comum, e eu sempre digo isso nos consultórios, né? O câncer de próstata, ele não tem prevenção, porque não há nada que eu ou qualquer um como médico consiga aplicar para os pacientes e fazer com que o tumor não apareça. Então, na verdade, a gente faz um rastreamento, a gente chama isso de prevenção secundária. Todo mundo que vem no consultório, a gente parte do princípio que ele pode ter um diagnóstico. Então, a gente faz exames mínimos que devem ser feitos anualmente, de maneira geral, a partir dos 50 anos. E é possível visualizar o câncer de próstata? Ou ele precisa de exames detalhados, né? É possível identificar facilmente? Como é que funciona? A próstata é muito curioso, porque as pessoas falam de próstata e às vezes não sabem nem para que ela serve. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga e ela produz o sêmen, que é aquele líquido branco que o homem acaba ejaculando. Então, nós urinamos e ejaculamos pelo mesmo canal, então por isso tem essa conexão com o aparelho urinário. A próstata ela não é visível, ela é bem escondida dentro da pelve do homem, então a gente consegue no máximo tocá-la através do famoso exame do toque retal, que é só uma ferramenta complementar para que pode trazer a possibilidade de um diagnóstico precoce. Não é a única e nem a mais importante. Então precisa passar por uma série de exames aí. Agora o senhor falou do exame do toque, tem realmente alguns tabus que envolvem, né, essa questão do exame, de procurar ajuda médica para identificar uma possibilidade do câncer de próstata. Isso também atrapalha no diagnóstico, esse tabu, esse talvez até um preconceito? Acho que hoje, com a circulação de informação de maneira tão ampla, eu acho que esse tabu ele tem, infelizmente, ficado menos importante.
Então eu não consigo entender e verificar na minha prática clínica um paciente que chega lá e fala, não quero fazer o exame do toque. Só que ele sozinho não faz o diagnóstico. É preciso exames clínicos e, de um modo geral, nessa avaliação rotineira com o urologista, além do exame clínico com o exame de toque, a gente precisa de um exame de sangue, que é o famoso PSA, né, um exame muito simples, barato e que leva uma grande perspectiva quando a gente pode levantar a possibilidade de ter alguma alteração na próstata e eventuais exames de imagem para começar o exame de ultrassom. Então, quando um desses 3 exames ele está assim, digo, fora dos trilhos, talvez representando algum risco ou possibilidade de um diagnóstico não esperado, aí a gente complementa e aí nessa linha de exames a ressonância acaba entrando como próximo passo. E quem precisa fazer essa busca, né, pelo diagnóstico, enfim, essa prevenção, quem precisa fazer esse check-up para ver se está tudo em dia? Essa é uma pergunta bem simples de responder, porque todos os homens, a partir dos 50 anos, são formalmente indicados para que eles compareçam ao urologista e façam essa consulta anual, né? Então não há exceções. É claro, existem pacientes que merecem uma atenção ainda maior do que a população geral, né? De um modo geral, aqueles que têm uma história familiar muito importante desta doença na família. Irmãos, tios, avós, inclusive o câncer de próstata tem links com mutações com outros tipos, como o câncer de mama. Então quem tem história familiar desses tipos de neoplasia tem que ter uma atenção redobrada e comparecer ao urologista de maneira bem regular. E os sintomas da doença? Eles começam de uma forma e vão aumentando gradativamente? Quais seriam os primeiros sinais e como que esses sinais vão evoluindo à medida em que a doença também vai progredindo? O câncer de próstata ele não dá sintomas, Juliana. Tá? Então é uma doença bem silenciosa, lenta e silenciosa. Quando a gente espera algum sintoma, impreterivelmente a gente deve estar diante de um diagnóstico de uma doença já avançada, ou que nasceu mais agressiva, ou que já está lá há muito tempo. Então, para a gente poder aumentar a chance de cura, de detecção, de um diagnóstico precoce, assim conseguir lutar com uma chance real de cura em definitivo, a gente não pode esperar qualquer manifestação de qualquer sintoma para procurar ajuda. Então tem que realmente partir para o check-up e ver como é que está a saúde. É a melhor forma de estar sempre, né, atualizado e sabendo se precisa tomar alguma providência. E a maioria dos casos, doutor, é de homens acima dos 60, 65 anos. O fator da idade também contribui, também é um fator de risco? A idade é um fator de risco. A média aqui em Santa Catarina, dados inclusive levantados aqui pelo nosso grupo, estima que a média dos pacientes com incidência de tumor de próstata recém-diagnosticados é de 65 anos aqui em Santa Catarina. Isso não quer dizer que isso não aconteça com pacientes mais jovens, né? E a idade não é só importante para a incidência do tumor, mas ela é de extrema relevância para a gente poder definir qual tratamento que esse paciente vai seguir. Nem todo mundo vai precisar de cirurgia, nem todo mundo vai precisar de radioterapia, nem todo mundo vai partir para um tratamento sistêmico para uma doença mais avançada. Então isso é bem dito, deve ser definido de maneira personalizada, de acordo com características da doença, de acordo com características físicas e de saúde, e inclusive perspectivas, né, de estimativas, o que o paciente quer. Ele participa da decisão de maneira bem ativa. E quais seriam, então, essas modalidades de tratamento de forma mais detalhada? Que tipos de tratamento são oferecidos para a pessoa que é diagnosticada com câncer de próstata? Aqui eu acho que a gente tem que dividir esses pacientes de maneira bem básica, em 2 grupos. Aqueles que eu acho que acaba sendo o tópico dessa conversa, que são aqueles pacientes que fazem um diagnóstico precoce. Aqueles que, por livre e espontânea vontade, vão ao consultório, fazem os exames, levanta-se uma suspeita, recorre-se a uma biópsia, a biópsia confirma o tumor. E temos aí um diagnóstico precoce. A gente vai falar basicamente de cirurgia ou radioterapia. Não são as únicas, mas são as mais importantes. Naquele grupo onde a gente tem um diagnóstico mais tardio, com doenças mais avançadas, a gente não consegue falar de cirurgia ou radioterapia como tratamento único, e a gente tem que partir do princípio que às vezes o pilar desse tratamento ele é sistêmico, através de medicações, como bloqueio hormonal, imunoterapia, quimioterapia, terapia teranóstica, e aí existe uma série de tratamentos que tem uma sequência lógica para esses pacientes, já num cenário mais avançado. E o que o senhor tem visto na realidade, no dia a dia, são mais pessoas chegando numa situação
mais difícil, mais avançada, ou já estão chegando começando a doença em fase mais inicial? Felizmente, né, eu só trabalho com uro-oncologia, exclusivamente com isso. Então, é algo que está bem no meu dia a dia. Mas, felizmente, a maior parte dos pacientes vem com diagnósticos precoces, com doenças não tão agressivas e que têm um índice e opções de tratamento e cura muito significativos. Então, de um modo geral, o prognóstico dessa doença, quando bem conduzido, é muito favorável. E olha que interessante, hoje existe também a possibilidade das cirurgias robóticas que já estão acontecendo e, como eu falei no começo, a gente está justamente aqui no SOS Cardio, né, um hospital que o Dr. Ricardo atende e que realiza esse tipo de procedimento, que é a cirurgia robótica. Doutora, há quanto tempo os catarinenses têm acesso a essa tecnologia, a esse tipo de serviço da cirurgia robótica e como é que ela funciona? A cirurgia robótica ela é uma alternativa para se alcançar a próstata e poder tratá-la de uma maneira menos invasiva. Efetivamente, fazer uma cirurgia convencional ou cirurgia robótica não aumentam as chances de cura, porque depende, na verdade, de quem vai fazê-la. O robô, ele facilita alguns passos, alguns processos e ganha-se em porcentagem alguns resultados, mas depende efetivamente de quem está atrás, quem está conduzindo o tratamento. A tecnologia robótica para o tratamento de câncer de próstata em Santa Catarina já tem 5 anos. Em Florianópolis, há cerca de 3 anos. E nesse hospital, o programa de cirurgia robótica começou esse ano. E o senhor, enquanto médico, acredita que é uma evolução, que é um avanço e que outros avanços também virão a partir dessa tecnologia? Já tem auxiliado no trabalho da equipe médica? A cirurgia robótica, como falei, ela não é mais futura, ela é presente e isso vem se expandindo de maneira absurdamente visível, né? Não só pelo fato de ser uma cirurgia minimamente invasiva, mas a gente já consegue incorporar outras coisas associadas à tecnologia robótica, como o uso de inteligência artificial. Séries de publicações estão vindo aos montes, mostrando que a inteligência artificial pode facilitar não só o aprendizado daquele cirurgião que ainda está vencendo a curva de aprendizado, mas facilitar que naqueles casos complexos, colocando reconstruções anatômicas, e agora tem até a telecirurgia. A telecirurgia é quando nós temos esse sistema de plataforma robótica em 2 locais, com 2 equipes, e um médico de outro local de onde o paciente não está sendo anestesiado pode conduzir o tratamento cirúrgico simultaneamente com quem está aqui, aprendendo. Muito interessante. E também é bastante importante um evento que vai acontecer neste mês de novembro em Florianópolis, que é o 40º Congresso Brasileiro de Urologia. Doutor, um momento de discutir questões ligadas a essa área também bastante significativo. É o maior congresso de urologia da América Latina. É a 2ª vez que Florianópolis recebe este congresso aqui. Estamos há poucos dias. A gente estima aí mais de 4.000 urologistas de todo o Brasil e da América Latina participando desse evento. E é uma alegria poder trazer isso para a nossa cidade, não só do ponto de desenvolvimento turístico, mas como uma grande alerta para a gente colocar, em especial nesse mês, que é o Novembro Azul, essa pauta em debate. E os hospitais, eles foram muito parceiros deste grande evento, porque eles vão participar, tanto o Hospital de Caridade e o Hospital Bahia Sul, quanto o Hospital SOS Cardio, nos moldes com cirurgias ao vivo, o cursos hands-on, onde a gente pode, de fato, ensinar esses novos urologistas, pegando na mão e ensinando eles as novas tecnologias, abreviando esse caminho no aprendizado, para que isso possa, de fato, melhorar a vida e o atendimento dos pacientes, que acaba sendo o grande foco desses congressos e desses programas de educação continuada. Ou seja, é um momento em que estarão profissionais específicos, né? Digamos assim, o congresso acaba sendo, não é para o público em geral, né? Que é para quem tem conhecimento na área, mas que acaba beneficiando e impactando o público em geral, porque vai dar o resultado lá na ponta, lá no hospital, lá na clínica, lá no paciente. É através do congresso que a gente consegue disseminar as mais novas informações em relação a medicações, resultados, tecnologias. São nesses congressos que os urologistas, de um modo geral, têm acesso a essas informações e conseguem implantá-las na sua prática clínica e acaba, no fim da linha, beneficiando os pacientes que estão junto lá no atendimento diário com eles.
Perfeito. Doutor, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, para o senhor voltar para a sua rotina de cirurgias, como eu falei, entre uma cirurgia e outra, o doutor nos recebeu aqui no Hospital SOS Cardio. Novembro Azul, o que o senhor destacaria como mais importante, como principal recado para deixar para as pessoas, para os homens, claro, principalmente, mas não só para os homens, porque todo o entorno também acaba sendo afetado quando uma pessoa adoece, né? Então, qual o recado que o senhor poderia deixar? A gente sempre vincula o urologista, né, à saúde do homem, mas o urologista ele acaba tratando o aparelho geniturinário, isso envolve as mulheres também. Mas o foco desta campanha é a saúde e o bem-estar da saúde masculina, né? Então, acho que não tem como dar um outro recado senão marque uma consulta periódica, é uma consulta rápida, simples, absolutamente pouco complexa, com exames baratos, com exames acessíveis, que em qualquer local hoje, com mínima atenção básica, a saúde consegue oferecer, seja no sistema privado ou no SUS. Então façam esses exames de laboratório, ultrassom, compareça periodicamente a um urologista para poder fazer o exame físico, porque isso, se você cair nessa estatística que não é tão difícil, vai te possibilitar não só um diagnóstico precoce, mas a possibilidade de cura para vencer uma doença que é muito prevalente e potencialmente letal. Doutor, com certeza o recado está dado. Muito obrigada de verdade por nos receber e que seja não só no Novembro Azul, né, que a gente possa ver sempre esse movimento e essa vontade das pessoas em terem mais saúde, em se cuidarem e fazerem da prevenção um hábito. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, Juliana. Bom, o programa Bem-Estar SC desta edição fica por aqui e a gente se encontra na próxima. Até lá!